Pronto, meus irmãos. Então, estamos analisando o nosso livro, né, que tem 14 capítulos. E eu estava falando com o irmão Elias que esses dois capítulos, eles são muito importantes porque o primeiro traz a relação de continuidade e descontinuidade entre os testamentos, e essa relação, ela nos dá os sistemas, né? O sistema aliancista, o sistema neoaliancista, o sistema dispensacionalista clássico, revisado, e também o dispensacionalista progressivo. E no capítulo 2, vamos dizer assim, que é fundamental para nós e nos ajuda na abordagem dos outros capítulos, porque nós vamos ver a hermenêutica das profecias. E a palavra hermenêutica vem ela se origina do Hermes, né? Hermes era o mensageiro dos deuses na mitologia grega. Hermes recebia lá as mensagens do Zeus no panteão grego, o deus maior do Olimpo, né? E dos outros deuses, para interpretar esta mensagem aos humanos. Daí via a palavra hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, né? No nosso caso, a arte de interpretar textos bíblicos. E aí, meus irmãos, nós queremos de antemão já deixar bem nítido para nós que a gente precisa verificar significado e significância para uma análise dos textos. Isso vamos ter que aprofundar bem, viu? Porque significado é o sentido do texto. Significâncias são as implicações e os referentes do texto. E aí entra a questão da hermenêutica chamada de intrabíblica. Por que intrabíblica? Porque tem a ver com o modo como os apóstolos, foram 4 que escreveram o Novo Testamento, e também aqueles que não eram apóstolos, como Lucas e Marcos, que eram evangelistas, juntamente com o escritor de Hebreus, que nós não temos a identificação, é anônimo. Então, esses 9 ou 8 escritores do Novo Testamento, nos seus escritos, eles trouxeram à tona textos do Antigo Testamento. Então, como é que eles interpretaram o Antigo Testamento? Esta é a questão que a gente vai precisar trabalhar nesse capítulo. E aí, não somente esses escritores, mas também o Senhor Jesus Cristo, que não escreveu nenhum livro, mas ele também interpretou o Antigo Testamento. Trouxe profecias do Antigo Testamento em cumprimento ao seu ministério. O apóstolo Paulo, não mais nas cartas que escreveu, mas no livro de Atos, em seus sermões. O apóstolo Pedro também, não somente nas 2 cartas, mas também no sermão lá, nos sermões que ele traz no livro de Atos. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e por aí vai. Então, como é que esses escritores do Novo Testamento e Jesus Cristo e outros que trouxeram textos nos seus sermões do Antigo Testamento, como é que eles interpretaram? E aí vamos olhar para as profecias do Antigo Testamento e verificar o sentido original da profecia e o significado ou a significância dessa profecia. Então, significância tem a ver com referências, com implicações, com resultados. Significado tem a ver com sentido.
E a gente vai trabalhar em cima disto a partir de 6 correntes. Então, a ideia seria o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, o uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, pelos escritores do Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento, autoria humana, como foi que ocorreu, e a autoria divina nesse processo. Então, vou pedir para Márcio passar para o outro slide, porque aí nós demos essa breve introdução sobre esta questão. E aí o Charles Feinberg, citado por Dwight Pentecoste, que é dispensacionalista revisado, e ele tem esse manual aí muito importante, o manual de escatologia, que foi a tese de doutoramento dele. Então, se os irmãos não têm e puderem adquirir, seria muito importante, porque é um livro muito bom, tem mais de 600 páginas também, e trabalha a visão dispensacionalista revisada, mas analisando todos os lados também. Quando ele diz, não ele, mas o Charles Feinberg, aí vale dizer o seguinte: são dispensacionalistas revisados, vamos dizer assim, os mentores do dispensacionalismo revisado, que brota lá do seminário de Dallas, nos Estados Unidos. Aí a gente tem o Alva McLean, o John Walvoord, Charles Feinberg, Dwight Pentecoste e o Charles Hyde, um dos maiores teólogos do século XX. Ele faleceu no ano passado, ou no ano retrasado, se não me falha a memória. Um dos maiores teólogos do século XX é Charles Hyde. E ele tem um livro excelente, que é o livro Dispensacionalismo, que os seus irmãos puderem comprar, também está sendo vendido pela editora Batista Regular. Dispensacionalismo, do Charles Hyde. Então, citando o Feinberg, Pentecostes traz essa abordagem. Quando o Antigo Testamento é usado no Novo, só o é em sentido literal. Basta estudar profecias que foram cumpridas na primeira vinda de Cristo, em sua vida, em seu ministério e em sua morte, para comprovar o fato. Ou seja, na primeira vinda de Cristo, em torno de 300 profecias se cumpriram. Do seu nascimento à sua ressurreição, 300 profecias se cumpriram. E em relação à segunda vinda, tem em torno de 1.845 profecias sobre a segunda vinda de Cristo. E dessas 1.845 profecias, nós temos 318 no Novo Testamento. A maioria está no Antigo Testamento. Mas o dado é o seguinte, que o Feinberg quer colocar: se na primeira vinda de Cristo as profecias sobre ele, elas se cumpriram não alegoricamente, não espiritualmente, mas elas se cumpriram literalmente, a lógica diz que na segunda vinda será do mesmo jeito. E aí os reformados, os aliancistas, eles têm que explicar isso aí, quando eles alegorizam muitas profecias relacionadas à segunda vinda de Cristo, inclusive no Apocalipse. Ele diz mais: nenhuma profecia sequer, dentre as que se cumpriram plenamente, foi cumprida de outro modo que não literal. Por isso que nós, dispensacionalistas, acreditamos na interpretação histórico-gramatical das profecias. Ou seja, nossa crença é na interpretação natural do texto. Pode passar, Márcio. Então, o Robert Thomas, ele fala um pouco sobre a questão da hermenêutica, e há regras para interpretarmos um texto. O texto não é interpretado aleatoriamente. Existem regras para a interpretação. Isso até secularmente, na literatura, ocorre o uso da hermenêutica, né? Então, tem regras, nós temos, para o bem de uma boa interpretação e exposição da palavra de Deus, nós precisamos nos valer da exegese,
que é a análise do texto, da hermenêutica, que é a interpretação do texto, e da isagoge, que analisa o ambiente, o cenário do autor, os primeiros leitores da sua mensagem, né? Ou os primeiros ouvintes da sua mensagem. Então, o Robert Thomas diz que a hermenêutica é um conjunto dessas regras de interpretação, enquanto a exegese é a aplicação de regras na explicação do significado do texto bíblico. Nenhum texto, no texto, vamos verificar correntes de interpretação bíblicas entre os testamentos. Então, assim, por esta questão que nós vamos avaliar direitinho, assim, como é que o escritor do Novo Testamento, ele não é só autor, ele não é só escritor do Novo Testamento, ele é também um leitor, do Antigo Testamento. Ele é escritor do Novo, mas ele é um leitor do Antigo Testamento. Então, quais são as abordagens hermenêuticas que são utilizadas por esses autores? E aí nós vamos ver algumas diferenças e os irmãos, no final, vão verificar o que pensamos, né, em relação à abordagem mais coerente. Mas é necessário mostrarmos as abordagens e que nós possamos compreendê-las. Aí, Márcio pode ir mais adiante. Aí, nós temos a primeira abordagem, que é a abordagem da única intenção autoral. Então, os mentores dessa abordagem são Walter Kaiser Jr., está aí o livro dele, né? O Plano da Promessa de Deus, é a Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento, mas ele tem também um outro livro que é o uso do Antigo Testamento pelo Novo, né? O uso do Antigo Testamento pelo Novo. E Walter Kaiser, ele defende uma tese de que o mito da história é a promessa. Por isso que aqui tem o nome promessa. Ele diz, o mito da história é a promessa, que é Pangeia, né? É o mito da história. O mito quer dizer, a história, ela anda, a história sagrada, isso no alemão, o termo é Heigschicht. Então, essa história sagrada, ela se desenvolve desde o Gênesis até o Apocalipse, até o final, a história se desenvolve através de dois pontos: promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. Então, ele vai andar por toda a teologia bíblica com promessa e cumprimento. E o Douglas Stuart é o autor, junto com o Gordon Fee, ele é autor daquele livro, acho que os irmãos podem até conhecer, Entendes o que lês? Baseado lá na pergunta do Filipe ao eunuco. Aí ele vai trabalhar a hermenêutica, né? O Douglas Stuart. Então, esses dois homens de Deus, eles trazem essa abordagem da única intenção. Então, ele diz o seguinte: toda identidade entre sentido tensionado pelo autor divino e o sentido intentado pelo autor humano, aí a gente vê o seguinte: a Bíblia é o livro que tem uma dupla autoria. A autoria de Deus, o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, e a autoria humana, que é a autoria de cada um desses mais ou menos 40 escritores, né, do Antigo e do Novo Testamento. Então, ele diz que há total identidade entre o sentido tensionado pelo autor divino e o sentido intentado pelo autor humano. Então, o que é que isso quer dizer? Aí colocamos três bases aí para os irmãos entenderem. E aí eu vou parar daqui a pouco nessa abordagem, eu vou trabalhar a abordagem e depois eu paro para que os irmãos possam tirar dúvidas ou colocar alguma coisa que queiram. Então, na base A, eles dizem, o autor humano está cabalmente ciente do que Deus queria dizer com as palavras que usou. Então, ele está cabalmente ciente do que Deus queria dizer com as palavras que ele usou
quando ele escreve a profecia, ele está ciente de tudo do que foi revelado a ele. 2, o autor humano está plenamente consciente das implicações que as palavras teriam aos autores do Novo Testamento. O autor humano está plenamente consciente das implicações. Então, assim, nós temos dificuldade em entender. Assim, a profecia, eles poderiam até entender o sentido, mas entender as implicações, a significância, as referências, é algo a ser questionado. Por exemplo, quando Davi diz no Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, ele está falando o sentido dessa profecia, o sentido dessa profecia é que o santo não vai ter uma morte prematura. Por exemplo, o Davi, que é o santo aí. Veja, o sentido original da profecia, da composição desse hino de Davi. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O sentido original é que Deus iria livrar, pela fala de Davi, Deus iria o livrar de uma morte prematura. Ele começa o salmo falando dos perigos que ele estava correndo. E aí ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então ele mostra para Deus também que ele não vai oferecer libações a outros deuses. E aí ele está confiante de que Deus não vai deixar a sua alma na morte e que ele não vai entrar em decomposição prematuramente. Agora, isso é o significado do texto. Quando a gente vai para Atos, capítulo 2, no sermão do apóstolo Pedro, ele vai usar o Salmo 16, o Salmo 89, o Salmo 132, o Salmo 110, e ele vai usar também Joel 2, no sermão dele lá do capítulo 2 de Atos. E lá, Pedro cita esse texto, e ele vai interpretar esse texto, e ele vai dizer que Davi, quando falou isso, ele não estava se referindo, esse texto não dizia respeito à ressurreição de Davi, porque a sepultura dele continuava com eles. Então, ele está dizendo que Davi estava abordando a ressurreição de Cristo. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E foi o que aconteceu. Então, não deixar a minha alma na morte tem a ver com a ressurreição de Cristo. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção, o corpo dele entrar em decomposição. É a interpretação de Pedro. Mas a significância, ela é igual, ou melhor, o significado é igual, o sentido é igual. Não deixará a minha alma na morte. Eu não vou morrer prematuramente. Esse é o significado para Davi. Não deixará a minha alma na morte é uma significância, é uma implicação que vai para a ressurreição de Cristo. Segundo esses autores, Davi sabia que o texto deste salmo se referia ao Messias. Então, ele tinha plena consciência disto, que o texto se referia ao Messias. Só que Davi não tinha ainda, quando a gente lê o Salmo 30, eu vou até pegar aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, é um salmo de Davi. Aí no Salmo 30, o Davi, ele vai dizer
eu ver, Salmo 30, versículo de número 9. Que proveito há no meu sangue, quando desço a cova? Porventura, te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Então, assim, a consciência de Davi, e em outros salmos ele fala também sobre isso, é de não servir a Deus aqui, do fazer a vontade de Deus aqui, mas no progresso da revelação, que é o que creem os dispensacionalistas, a revelação ela vai seguindo numa continuidade, o progresso vem em continuidade, e a coisa vai evoluindo, 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 até a gente já chegar em Isaías e Daniel e já vê-los falando em ressurreição. A gente não vê Davi falando diretamente em ressurreição. Então, assim, num sentido primário, Davi está abordando o seu livramento da morte. Esse é o sentido do texto, o livramento do rei da morte. E é claro que a significância ela vai ser também equivalente. O livramento do rei Jesus, que é o Messias, da morte. Só que o livramento de Jesus é um livramento por ressurreição, e o livramento de Davi é um livramento por prolongamento de vida, porque ele não morreu cedo, ele morreu idoso, então Deus o livrou da morte. Significado. Mesmo significado lá para Cristo. Deus o livrou da morte. Mas há um referente. O referente é a ressurreição de Cristo. A implicação é a ressurreição de Cristo. Não é o que Walter Kais e Douglas Stuart vão aceitar. Eles vão dizer que eles já sabiam. Então, vamos ao outro slide, Márcio. E aí vem o terceiro ponto. O autor humano só não sabia, a ideia dos dois autores o autor humano só não sabia quando, a questão cronológica, o tempo, e como a questão metodológica, em que o acontecimento profético se daria. E aí eles trazem como base, o livro dele é esse aqui, com Gordon Fee, né? É o Entendes o que Lês, o livro do Douglas Stuart. Aí eles trazem como base 1 Pedro 1, 10 a 11, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando ou indicando anteriormente e testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se nos havia de seguir. Baseado nesse texto de Pedro, ele está dizendo que o profeta do Antigo Testamento, ele só não sabia o tempo, né? Conforme esse texto aí. Mas vamos adiante, Márcio. Vamos ver se... Aí, o que é que a gente contesta nisso aí? O que é que a gente traz como contestação? Primeiro, o uso de poucas referências a sustentar a abordagem. Parece-nos insuficiente para a defesa da tese. Então, são poucas referências para eles sustentarem que o profeta do Antigo Testamento ele estava consciente ele tinha ciência de todo o sentido da sua profecia. E ele só não sabia as implicâncias. Aliás, ele sabia também das implicâncias. Ele sabia do sentido e sabia das implicâncias. Então, só há uma intenção autoral. Então, Deus já revela para ele o sentido e as implicâncias. Só que aí eles chegam até a dizer, olha, o profeta tanto sabia, dá o exemplo de Jonas. Eles dão o exemplo de Jonas. Jonas, por exemplo, Deus mandou que Jonas fosse a Nínive pregar o juízo, que a cidade seria destruída. E aí o povo se arrepende. E o profeta lá no capítulo 4, verso 3, ele vai dizer a Deus que ele sabia que Deus não iria destruir se o povo se arrependesse. Então ele diz assim, tá vendo? Jonas sabia. Se Jonas sabia, então ele tinha essa consciência. Mas parece-nos mais que Jonas, pela experiência que ele tinha com Deus, ele tinha no coração o sentimento de que Deus não iria destruir a cidade se o povo se arrependesse. Mas é meio complicado essas afirmações do Kaiser Douglas Stuart.
E aí, irmãos, nós colocamos, nem sempre o problema é só de circunstância ou temporalidade, pois em todas as profecias, pois nem todas as profecias tinham no seu autor a compreensão do que lhe era revelado. Então, aí entra a questão. Ele acha que o autor tinha compreensão do todo, mas se nós temos poucas referências, como essa de Pedro, existem referências que atestam o contrário. Existem referências que atestam o contrário. Por exemplo, Daniel 12, versos 7 a 9. Aí a gente pega Daniel, é uma profecia de Daniel, e essa profecia aqui no capítulo 12, Daniel diz o seguinte, ele diz, no verso 7 ao verso 9, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Olha bem agora o verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, Daniel trouxe a profecia e Daniel não sabia, Daniel não compreendeu o teor da profecia. Então, foi uma profecia e ele procurou saber de Deus, e Deus, que é o autor divino, Deus vai dizer para ele, você vai fechar as palavras e não vou te dar o entendimento para isso. Uma outra coisa que ele falou que não sabia do tempo, mas lá já tem uma profecia abrangendo tempo, porque lá está escrito um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso quando a gente vai para Apocalipse e para Daniel também, em outra passagem, esse período é tribulacional, né? Um tempo, um ano, dois tempos, 2 anos, que dá 3, e metade de um tempo daria 3 anos e meio. E aí a gente ainda tem capítulo 7 do livro de Daniel também, versículo 15 e 16, aqui em Daniel 7, verso 15 e 16, né? Capítulo 7, versículo 15, quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Pronto, o irmão quer colocar aí? Então, vamos seguir, Márcio, aí. Capítulo 7, versículo 16. Aí vem o 16, né? Vamos para o 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me atemorizavam. Então, me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Olha bem, o que a gente está dizendo, aí você pode verificar, nem o significado, que é o sentido, seria em inglês meaning, né? E significância. Então, o sentido e a significância. Então, nem o sentido dessa profecia, ou desse sonho de Daniel que ele procurou ali, então ele mesmo ficou agitado e queria saber e não conseguiu entender a visão. E aí o anjo vai lhe mostrar. Então, vamos mais um pouquinho à frente, Márcio, para os versos 18, 19, 19 e 20, né? 19 e 20. Então, eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Então, ele diz que ele queria saber o significado. Então, ele tem a revelação, ele tem a profecia, mas ele não entende. Então, aí é um problema para Walter Kaiser e Douglas Stuart.
na abordagem hermenêutica da intenção autoral. Porque os escritores, aqui o profeta Daniel, ele num outro contexto, que aí do capítulo 7 é o sonho das 4 bestas, é o sonho de Daniel, que também vai aparecer o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, diz respeito às mesmas situações, mas aqui ele quer saber um pouco mais sobre o Império Romano. Ele quer saber um pouco mais sobre o Império Romano. Aí eu vou pedir para Márcio ainda ir lá para os textos. Vamos ficar um pouquinho nos textos lá, só para a gente ver. Então, eu quero que você coloque aí Zacarias 4, versículo 5. Zacarias, capítulo 4, versículo 5. Para a gente dar uma olhada aí. E aí nós vamos para o versículo 5, certo? Aí ele vai dizer assim... Vamos para o 4 e o 5, né? Fica melhor. Perguntei ao anjo que falava comigo o que significava isso, meu Senhor. O que significava isso, a profecia lá? Aí ele diz, o anjo vai dizer para ele, você não sabe? E ele diz, não, meu Senhor. Respondi, não, meu Senhor. Então, ele não tem as informações, ele não tem a compreensão da profecia que ele está abordando. E ele precisa de mais dados, como Daniel precisava. E tem um caso no Novo Testamento, aí eu quero que o Márcio também coloque, em João, capítulo 11, versos 49 a 51, que é bem interessante também. João 11, 49 a 51, que eu acho bem interessante para esse momento aqui. Veja, nós vamos ler 49 a 51. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele tempo, naquele ano, ele era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E ele não disse isso de si mesmo. O João agora vai dizer o seguinte, ele, Caifás, não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. Caifás, não passava pela cabeça de Caifás que aquilo era uma profecia. Ele estava abrindo a boca e profetizando sem nem saber que estava profetizando. É João que vai trazer esse dado. E muito menos a compreensão do que ele estava falando, que realmente Jesus morreu pela nação, ele morreu em lugar de Israel, primeiramente, também em nosso lugar. Então, volta lá, Márcio. Isso já o que queremos dizer? Eles não têm, o Kaiser e o Stuart, eles não têm, são poucas referências que sustentam a abordagem dele. E eles têm contra ele essas profecias. Nós temos profecias que mostram a não compreensão de alguns profetas. E esses dados são bem complexos para essa abordagem se sustentar. Passa aí, Márcio. Aí, então, a gente para. A abordagem canônica ou idealista é a mais em voga hoje, e essa abordagem ela é dos reformados, e a gente vai seguir nelas, mas eu só vou seguir nelas se não tiver perguntas, colocações, né, para o irmão Elias. Então, eu paro aí, porque eu fui até a abordagem 1, são 6, mas é um capítulo, como diz o irmão Elias, cascadura. Então, a gente precisa ir devagar. Então, eu apresentei a primeira abordagem. A primeira abordagem é a da única intenção autoral, e que Deus conhecia o sentido, claro que Deus conhece o sentido e as implicações, o significado e a significância, Deus conhece, mas os profetas do Antigo Testamento, para Walter Kaiser, conhecia tudo, todo o sentido e todas as implicâncias. E aí vem alguns questionamentos, né? Eles conheciam mesmo? Davi, ele tinha um conhecimento real de que ele estava falando ali da ressurreição de Cristo? Ou a coisa vai evoluindo até chegar em Pedro, Paulo, e eles vão lá mostrando as implicâncias do processo. É isso. Aí, irmão Elias. Márcio, o Márcio tem uma pergunta, ele vai fazer, mas, Márcio, por favor, joga a tela inteira, pode ser? Todos os nossos irmãos na tela, isso, melhor.
Muito bom, muito bom. Então, Márcio, pode fazer a sua pergunta e depois o pastor Rafael. É, na verdade, eu não sei se ela já foi respondida, porque no meu entendimento, eu só quero validar o entendimento. Até agora, a gente só apresentou a teoria de os dois contrapontos, onde um crê que todo mundo que profetizou não só conhecia como tinha significado e significância do conteúdo, e por outro lado, como me parece, por exemplo, o Davi nem sabia que ele estava profetizando, ele estava contando uma história da sua experiência e aquilo virou-se uma profecia, como foi no caso de Caifás aí. Então, até agora a gente estudou somente para ver que existem esses dois pensamentos, é isso? É, estamos estudando a primeira abordagem hermenêutica. Serão 6. Então, que essas abordagens hermenêuticas vai nos ajudar a compreender a questão da interpretação, como a hermenêutica intrabíblica, ou seja, como era que os autores do Novo Testamento interpretavam o Antigo Testamento. E aí, nessa interpretação, é que eles dizem que o autor, o profeta bíblico, ele só não tinha noção do tempo e do método, mas eles tinham noção de todo o processo, significado e significância. Eu fiz umas contestações, uns questionamentos, está entendendo? Porque eu não concordo com ela, com essa abordagem de Kaiser. Então, eu fiz uma contestação, mas não apareceram duas, não. Porque a gente ainda eu vou para onde eu creio, mas não quer dizer que o que eu creio, os irmãos devem crer. Vou Então, apresentar as abordagens. E tá aí bom. Então eu vou agora, até agora, questionando. a gente só fez essa apresentação de abordagem dos dois lados, das duas faces dessa moeda, então. Só isso. Só isso, Tá bom. porque aí Então, vocês vão ter uma compreensão do todo, para no final lá, como a gente já combinou com o irmão Elias, a gente colocar lá uma síntese e dizer, olha, o global é isso aqui. Então, só agora apareceu a primeira linha de pensamento, de interpretação, que é do Kaiser e do Stuart. ou seja, então, até agora, meu entendimento está alinhado, certo? Perfeito, Márcio. Antes de ver a pergunta ou o posicionamento, enfim, do pastor Rafael, eu só queria dizer que irmão Klaus, agora estamos vendo o bonitão aí. Olha, ó, tá vendo? É beleza, irmão. E muito bom, irmão. Seja muito bem-vindo em nosso meio, viu? Um grande prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Grande prazer mesmo. Eu estou sentindo que a gente não ficar esperto, o pastor Rafael vai dominar, porque o Sul vai dominar, hein? Olha aí, ó. Já tem mais dois, tem irmão Osamar, e vai dominar, hein? Os paulistas aí, os baianos aí, vamos agitar o E como pedaço, hein? disse o irmão Elias, nós não temos pressa, então, se de repente, Márcio e os outros, a gente precisar de trabalhar uma abordagem por aula, a gente vai trabalhar uma abordagem, porque o importante é que os irmãos compreendam as abordagens e perguntem e também façam suas colocações, viu? Sem dúvida, é isso mesmo. Pastor Obrigado, Rafael. pastor. Ok. Duas perguntas devem ser fáceis ali. O pastor Evaldo citou o Seminário Dallas como sendo aí o reduto ali do Riley, né? E iniciando seus estudos do dispensacionalismo revisado. Pastor Evaldo, se eu não me engano, eu ouvi falar, mas eu não tenho certeza, não sei se o senhor tem. O Seminário Dallas hoje, ele continua revisado ou ele é progressista? O Seminário Dallas está com um grupo aí, desde a década de 90, que apareceu com o dispensacionalismo progressivo, que é uma aproximação do aliancismo. E esses escritores, mentores, aí são o Darrell Bock, o Robert Salcy e o Craig Blazer, os principais. Então, há muita influência deles agora por conta disso. E o nosso livro vai tratar disso. Quando os irmãos terminarem de ler, vão ver essas questões. Para além disso, aí ainda temos o dispensacionalismo chamado de clássico, né?
e vem lá com Scofield, John Derby e o Larry Sperry Schaeffer, né? E aí ali está o dispensacionalismo clássico. Tudo no Dallas. Tudo veio do Dallas. Aí o revisado veio do Dallas, mas eu arrisco a dizer, irmãos, que a tendência está sendo mais, por causa do academicismo, a tendência está sendo mais para o lado do dispensacionalismo progressivo, que aí as igrejas regulares têm que ter muito cuidado. Hoje nós temos seminários nossos, não é o caso do de Curitiba, mas a gente está tendo seminários que já tem professores que são dispensacionalistas progressivos. E aí o pastor Evaldo dá umas pancadas no dispensacionalismo progressivo. Mas é isso. Obrigado, pastor. O senhor vai tocar mais adiante algumas aulas sobre o dispensacionalismo progressivo, porque eu pergunto isso porque eles têm uma hermenêutica ali, né, de complemento, né? Você vai explicar sobre isso mais adiante? O livro tem aqui Manual Bíblico das Escatologias, Teologia dos Últimos Tempos. É uma crítica coerente aos aliancistas e progressivos. Então, o livro ele tem uma crítica, ele anda muito, trabalha muito a crítica mais ao dispensacionalismo progressivo do que ao próprio aliancismo. Então, é uma crítica a Darrell Bock, Robert Salce e Craig Blazer. A gente vai trazer, à medida que nós formos estudando o livro, as coisas vão ficar mais claras sobre isso, viu? Okay. O senhor vai explicar um pouquinho ali sobre essa interpretação complementar dos progressistas, então, né? Nessa abordagem dessa aula 2, nós já trabalhamos a hermenêutica complementar. Ela será trabalhada. E vocês, irmãos, além do pastor e os outros, está no grupo o slide. Márcio está com ele aí tudo, mas está no grupo. Se vocês quiserem já olhar o slide todo, pode olhar e ler, e aí nós vamos caminhando. Mas temos também a hermenêutica, a única autoria, intenção autoral, que é esse primeiro, a idealista, que é a próxima, ou canônica, que é a hermenêutica da turma reformada, do Hernandes Dias Lopes, do Paulo Júnior, do Augusto Nicodemos, inclusive a tese de doutoramento dele foi sobre interpretação, e ele tem um livro muito bom, que é A Bíblia e seus Intérpretes, mas ele segue a linha de interpretação canônica. E aí nós teremos também a interpretação chamada de a interpretação judaica, né? Rabínica, e vamos andando aí pelas interpretações sensus plenior, hermenêutica complementar e referência plenior. São essas as abordagens que nós vamos trazer, e a hermenêutica complementar estará assim. Viu? Okay. O senhor vai nos ajudar também aí nesse processo. O Walter Kaiser, o senhor pode confirmar, ele é aliancista, é isso? Ele é aliancista, mas ele não vê o mito da história do aliancismo é a cristologia, é a redenção holística, que o dispensacionalismo progressivo também pega. Então, para o aliancismo, o mito da história é a redenção do homem em Cristo. Tem a ver com o Calvário, com a redenção do homem em Cristo. Para nós dispensacionalistas, clássicos e revisados, o mito da história é a doxologia, é a glória de Deus, a finalidade da história, o caminho da história de Gênesis e Apocalipse é a glória de Deus. Então, a gente coloca a cristologia e a redenção dentro da glória de Deus. Eles veem, e isso é o sine qua non, isso é um sine qua non dos três de Hayre, né? O sine qua non para identificar o dispensacionalista é uma interpretação histórico-gramatical consistente, a distinção entre Israel e a igreja, e a doxologia como finalidade da história. O fim da história é a doxologia. Para o aliancista, o fim da história é a cristologia. Para o dispensacionalista progressivo, é a cristologia com a redenção holística.
E para o Kaiser, é a promessa. É a promessa, entendeu? Então, ele não tem o mito da história como a cristologia, ele tem como a promessa. Então, ele criou um sistema para um mito da história de promessa e cumprimento, entendeu? Então, ele é aliancista, mas ele não vai nessa onda da cristologia. Ele vai para a epangeia, ele vai para a história sagrada, a partir da promessa. Então, a epangeia, a promessa é que é o mito da história, que é a promessa que vem lá. Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, cumprimento. Aí vem o Espírito Santo da promessa. A promessa é que o que tem de promessa, né? É bom ler esse livro do plano, né? O plano da promessa, que é bem interessante. Agora, ele não crê na distinção de Israel e igreja, ele é aliancista, assim. Mas tem esse viés aí. Ok, já que não tem ninguém mão levantada, posso continuar, Molias, perguntando? Não, pastor, pode continuar. Tem uma mão levantada, mas ele até já arrumou aquela escolinha para segurar a mão assim, ó, porque precisa, não tem A de pressa, não. Pode Moisés, continuar, pastor. Elias? A de Moisés, né? As escolas de Moisés. Exatamente, eu acho. Pode continuar, pastor Rafael. Pode continuar, por favor. Ok, pastor Evaldo, então, claro, nós temos a redenção, né, como algo importante, mas ela como glorificando a Deus, né, como o dispensacionalista, né? Ok. Outra pergunta. Antes do senhor trazer outra pergunta, isso é importante, porque quando a gente vai para a oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17 de João, é aquela oração que está dentro das instruções de Cristo para a igreja, que é no evangelho não sinótico, que é o de João. Portanto, ali nós temos instruções para a igreja, do capítulo 13 ao capítulo 18. E aí, inclusive, promessa do Espírito Santo, promessa do Consolador, tudo isso lá. E lá no capítulo 17, Jesus Cristo vai dizer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Que obra? Eu digo que é uma mão. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. E quando essa exaltação acontece à direita de Deus, vem mais uma mão. Agora, no derramamento do Espírito, batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Aí completa aí o 10, né? Deus é 10. Então, aí está aí esse fechamento. Então, lá ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, a glória de Deus, ela é um conjunto, é a redenção do homem, que é a felicidade do homem pela cruz do Deus homem, que morreu por nós, ela está dentro da doxologia. E não ela não se constitui no mito da história, mas ela está dentro do mito da história, que é a doxologia. Então, a doxologia é que funciona nesse processo. Então, redenção holística, eu creio, Márcio, já conversei com o Márcio sobre isso e tudo. Claro que Cristo perpassa todo o processo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente tem o Cristo profetizado no Antigo Testamento, o Cristo presente nos evangelhos, o Cristo proclamado no livro de Atos, o Cristo possuído nas epístolas e o Cristo preeminente no Apocalipse. Isso aí é o Dr. Donald Tanner que nos dá os chamados 5 P's da cristologia. Tudo bem, mas não tem como a gente assimilar a ideia de que é a redenção do homem que é o mito da história. O homem tem que ficar abaixo. É a soberania de Deus, é a glória dele. Ele nos predestinou para a sua glória, ele nos criou para a sua glória, e tudo é para a glória. Até Paulo, quando dá lá o seu estudo em Romanos 9, 10 e 11, sobre o Israel étnico, ele termina com aquele hino maravilhoso do capítulo 11, de 33 a 36. E no final daquele cântico ele diz, que ele fala das insondáveis riquezas da sabedoria de Deus, ele diz: porque por ele, para ele e dele são todas as coisas. Aí vem a glória. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Então é a doxologia que é o fim da história. Isso, se os irmãos quiserem, podem saltar o livro do capítulo 2 e ir para o capítulo 14, e os irmãos vão ver para onde rodam
para onde giram as rodas da história. E elas giram para a glória de Deus, né? É isso. Eu fiz essa pergunta porque é uma das críticas do outro lado com relação aos dispensacionalistas, dizendo que nós não damos certo valor à redenção, mas a redenção ela é uma ferramenta para a glória de Deus. Ok, pastor, obrigado. E a última pergunta, que já tem 2 irmãos aí, então, com as mãos levantadas. Nós percebemos ali no dispensacionalismo progressivo, saindo do revisado, uma ruptura, porque ele vai se aproximando do aliancismo, correto? Mas eu penso que algo importante é, entre o dispensacionalismo clássico e o revisado, não houve uma ruptura, é apenas uma revisão de algumas coisas que ficaram desapercebidas ou para trás, não foram estudadas. Correto, pastor? Corretíssimo. O dispensacionalismo revisado revisou o dispensacionalismo clássico, mas não mudou a estrutura hermenêutica do dispensacionalismo. Com a chegada do progressivo, numa fala parece que é do Bruce Waltke, ele diz, abalou as estruturas. O advento do dispensacionalismo progressivo abalou as estruturas do dispensacionalismo tradicional, porque eles mexeram com a hermenêutica. Automaticamente, eles vão... A gente vai ver isso aí. Como diz o irmão, eles lá na frente, a gente vai poder mexer nisso aí um pouco mais. Mas, corretíssimo, a revisão não mudou. Ela apenas ajustou algumas coisas que o dispensacionalismo clássico trouxe e precisavam de ser ajustadas. Obrigado, pastor Evaldo. O livro que o pastor Evaldo citou antes, então, é esse aqui, né, pastor? Só para mostrar para os irmãos, né? 340 páginas. Obrigado. Obrigado, pastor Rafael. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, Primo, e depois irmão Klaus. Muito bem. Assim como continuidade e descontinuidade, também essa abordagem colocada hoje, para mim, também foi uma novidade, né? Porque eu nunca tinha visto alguém afirmar, né, que os profetas, eles conheciam, todos os profetas conheciam a interpretação. E, obviamente, que eu já não entendi assim. É claro que, até pelos exemplos que o pastor Evaldo colocou, né, os textos que foram colocados, claramente a gente percebe que essa abordagem não dá para se concordar com ela, né? E até mesmo Pedro, ele citou, falando a respeito de Paulo, que o que Paulo escrevia era difícil de entendimento, né? Então, certamente que nem todas essas profecias eles conheciam a interpretação. Agora, é uma abordagem interessante. Mas a minha pergunta voltando lá para o texto que ele usou, né? O Salmo 16, versículo 10, onde Davi fala ali, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu tinha uma interpretação desse texto, e o pastor aí fez uma interpretação, até que Davi realmente não estava fazendo referência, né? Uma significância, serviu como significância para a morte de Cristo. No entanto, ele não entendia aqui que o que ele estava dizendo tinha o significado lá, né, para o sacrifício e morte de Cristo. Mas quando o pastor mencionou a corrupção aqui, eu entendia que seria pecado, mas o irmão falou em decomposição. Não entendi bem aí o que o irmão colocou. Poderia novamente dar uma explanação desse versículo 10, por favor, pastor Evaldo? A parte santo aí, ver a corrupção, tem a ver com o corpo. É o corpo se corromper na sepultura. Entendeu? Então, não é corrupção no sentido moral. Ação pecaminosa. No sentido moral. De certa forma, é pecaminosa, irmão Almir,
por causa a corrupção do nosso corpo é proveniente do pecado, né? Então, ocorreu a ação pecaminosa que nos fez ver a corrupção. Mas aí, no caso, ele está pedindo a Deus que não permita que o corpo dele veja logo isso, né? Claro que o corpo de Davi viu a corrupção depois, mas ele está pedindo o livramento da morte e que o seu corpo não veja a corrupção naquele momento. Assim, irmãos, entender o sentido do texto, da profecia, eu creio que os crentes dos profetas, eles entendiam o sentido. Agora, eles não entenderam a implicância disso. Mas, assim, em alguns casos, eles até entenderam. Se você pegar Amós 7, de 1 a 6, o profeta fala lá de situações de gafanhoto, dessas coisas, e que se a gente lê, a gente não entende. Aí ele depois aplica isso a Israel, diz, Senhor, o povo de Israel é pequeno e vai acontecer isso, e Deus se arrepende e diz, não, eu não vou fazer. Mas ele entendeu. Então, tem casos em que eles entendiam também algumas implicações, mas o sentido, eu creio que o sentido da profecia eles entendiam, mas as implicâncias, por exemplo, só para os irmãos pegarem, assim, um exemplo para entendimento, meu irmão, Asaf, Salmo 78, aí ele diz, decifrarei o enigma na harpa, ele diz, abrirei os meus lábios em parábolas, abrirei os meus lábios em parábolas. Aí Jesus pega isso lá em Mateus 13 e diz, para que se cumpra o que disse o profeta, abrirei os meus lábios em parábolas. É claro que a significância o Asaf lá iria compor, ele compositor, e ele iria trazer parábolas abençoadas por Deus, mas o método de pregar o evangelho por parábolas, que nenhum de nós faz, nenhum pastor, nem obreiro faz, de estar usando mensagens com parábolas, né? Foi o método de Jesus. Então, Jesus, nos seus 3 anos e meio, usou as parábolas para ensinar aos fariseus, saduceus, aos discípulos. Então, é complicado alguém dizer que Asaf tinha conhecimento de que, quando ele falou isso, aquilo ali tinha a ver com o ministério de Cristo. É como se Cristo pegasse assim como está lá escrito, que o profeta disse, abrirei os meus lábios em parábolas, se cumpre em mim, é aplicado a mim, porque... E aí ele traz o quê? O significado é esse, o profeta expõe a palavra por parábolas. A significância, o profeta de Deus, Jesus, abre os seus lábios em parábola. O significado é o mesmo. E o profeta, ele tem conhecimento do significado. Mas parece que ele não tem conhecimento do significante. E na evolução disso aí, chegando em Cristo, ele vai expor. Entendeu? Eu concordo também, até mesmo que aqui no Salmo 16, como o irmão falou, Davi começa, o contexto, ele está falando dele, de uma situação própria, né? Ele não está ali já, vamos dizer, profetizando algo do futuro, ele está falando de uma situação dele ali, né, que está ocorrendo. Não, eu concordo, eu entendi. É assim, irmão, eu vou trazer um outro exemplo. Salmo 41:9. Significado, Salmo 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Sim. Davi vai dizer, qual é o significado disso? Uma pessoa próxima do rei iria traí-lo. Uma pessoa próxima do rei é o significado, iria traí-lo. Casa em Davi? Casa. Sim. Davi foi traído por Aitofel. Aitofel comia junto com ele. Davi foi lá e traiu. Aí Jesus pega isto e usar para Judas. O rei Jesus é traído por aquele que come do pão dele. Agora, Davi estava fazendo referência, ele tinha conhecimento das implicâncias disso, de que ele estava falando de Judas. Ele tinha em mente que era Judas,
Veja, irmão, não estamos questionando a inspiração da Bíblia, de modo algum, Sim. a evidência. Estamos dizendo que quando o autor do Novo Testamento, agora é Jesus, né? Não é o autor, mas Jesus vai falar da profecia e ele vai dizer: o meu, para que se cumpra o que diz a Escritura. O meu amigo levantou contra mim, o que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, Jesus vai trazer o quê? Um novo significado? Não, ele vai trazer uma significância, que é uma implicação do significado original. Mas para quem leu lá originalmente, entendeu que Davi estava falando de Aitofel. Para quem leu, entendeu que Davi estava falando de Aitofel. Então, esse tipo de intenção autoral, esse tipo de abordagem, ele é lectocêntrico. Lectocêntrico, é centrado no leitor. O leitor do Novo Testamento, no caso, o autor do Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento, eles são leitores. Então, se botar em cima deles, você vai descartar o sentido original. Então, para as pessoas, o sentido original disso aí é complicado. Tá entendendo? É verdade, mas de fato, pastor, parece simples, né, a interpretação, mas se não houver né, se não parar para se analisar realmente, estudar, a pessoa acaba associando, misturando realmente as coisas. Se fizer uma leitura por cima, vamos dizer, sem entrar e sem se aprofundar, né, no estudo realmente dos textos. Então, de fato, podem acabar realmente fazendo essa confusão. Tá certo. Eu tinha uma outra pergunta aqui que estava lá no começo, quando o irmão colocou, mas eu vou passar para outros irmãos aí, e depois, se der, eu volto, porque eu vou sair desse assunto, eu vou ir lá para o começo, quando o irmão colocou, falando a respeito do cumprimento literal, né? Mas eu vou deixar os outros irmãos perguntarem, se sobrar um tempinho, eu volto e faço a outra pergunta aí. Perfeito, primo. Obrigado. Então, imagina, irmão Klaus, por favor. Boa noite. Meus irmãos, me perdoem, eu não tenho a preparação que os irmãos têm, eu não tenho formação em seminário. A minha dúvida é bem básica. É só para entender se eu estou entendendo o que os irmãos estão colocando. Eu coloquei ali no chat algumas passagens e são alguns versículos bíblicos. E o link deles, isso se os irmãos entenderem interessante, é de um site da internet onde a Bíblia não tem propaganda do lado, certo? Às vezes a gente vai mostrar um texto bíblico, né, em algum estudo pelo computador, e às vezes aparecem umas propagandas assim do lado, isso às vezes distrai a atenção. Esses links que eu mandei, eles não têm essas propagandas. Então tá, eu coloquei aqui algumas passagens, né? No Novo Testamento, muitas vezes aparece a expressão como está escrito. Como está escrito. A primeira passagem que eu compartilhei, Lucas 10, 25 e 26, onde um escriba estava interpelando o seu Jesus, e ele falou assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Esse não é o único local onde aparece isso. Como está escrito? Como está escrito? Então parece que no Novo Testamento a interpretação também era feita de forma literal. Paulo fala muito nas cartas também, como está escrito, Pedro também. Então, é bem comum essa expressão, como está escrito, como está escrito. Pelo que o irmão colocou aqui, o profeta podia até não entender o que estava dizendo, ou o que estava escrevendo. Mas o que ele estava escrevendo era a verdade, correto isso? Com certeza, com certeza. E a questão literal é o que nós abraçamos, né? Então tá. Então, continuando aqui. A questão literal, só para fechar aqui o irmão Klaus coloca, veja que Jesus está falando como interpretas, e aparece o intérprete da lei, porque eles seguiam uma interpretação que a gente ainda vai chegar. A abordagem dos intérpretes da lei da época de Cristo é chamada abordagem judaica, que eles usavam o Midrash e o Pesher. A gente vai trabalhar depois com essas duas questões. E o irmão não fique acanhado de perguntar, não, porque
aqui todos nós estamos aprendendo, então não tem ninguém sábio aqui, não. Eu estou aqui porque o irmão Elias, o irmão pastor pediu para explanar o meu livro, mas eu estou aprendendo com vocês também. Então não tem, como o Márcio orou, não tem ninguém aqui com orgulho de achar que sabe tudo, não. A gente está aprendendo, eu fiz um livro sobre o assunto, eles pediram o livro, e a gente está analisando o livro, mas temos muito a aprender e é com esse grupo Escatom e as perguntas de vocês que eu vou melhorar o meu livro para uma segunda edição, porque eu estou aprendendo também, viu? Obrigado, pastor. Pois então tá, continuando. Então, eu vou apresentar aqui algumas passagens sobre uma visão de mundo que parece que transparece no texto bíblico no Antigo Testamento, que até agora é como eu acredito, tá? Aí o pastor vai me dizer se está certo. Então, o próximo versículo aqui é um texto de Josué, onde Josué mandou o sol parar e o sol parou, e o narrador bíblico diz que o sol parou e que a lua também parou lá no Vale de Ajalon. E na sequência, eu coloquei versículos de Salmos, que não foi todos aqui, porque eu acho que o chat não tinha espaço para tudo, ele acabou cortando, mas tem aqui, o primeiro que eu coloquei aqui foi Salmo 104:5, que é: lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. E os outros versículos aqui que eu queria trazer está em Salmos 93:1 e 96:10, que dizem mais ou menos a mesma coisa, coloquei no chat também: rei no Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. E depois diz, diz entre as nações, rei no Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade. Por esses textos aqui, pelo que eu entendi, os autores bíblicos, eles são coerentes aqui em Josué e em Salmos para dizer que a terra não se mexe. É isso mesmo? Assim, a questão da ciência, juntamente com... A Bíblia não é um livro de ciência, mas a Bíblia é um livro que, quando trata da ciência, ela trata de modo bem tranquilo, sem dificuldades, né? Então, por exemplo, a Igreja Católica, na Idade Média, ela tinha uma visão geocêntrica de mundo, acreditando que o centro do sistema era a Terra. Aí a ciência vem com Nicolau Copérnico, com Galileu Galilei, e vai dizer: a Terra, o centro do sistema é o Sol, e não a Terra. Então, vem o heliocentrismo, né? Então, assim, a Igreja Católica dizia que a Terra era quadrada, porque na Bíblia fala em 4 cantos da Terra. Mas é uma linguagem, não é uma linguagem, digamos que essas colocações estão nos Salmos. Os Salmos são livros literários, e eu falo são livros porque são 5 livros dos Salmos. E quando você tem, por exemplo, que do nascimento do sol até o seu ocaso, como se houvesse o sol nascesse e se movimentasse, mas depois se comprovou que era a Terra que girava. E ela pesa 6 sextilhões de toneladas, 6 sextilhões de toneladas. E ela faz um movimento de rotação e translação. E nós temos em Isaías o profeta dizendo que Deus está sentado sobre o globo da Terra. Então, a própria Bíblia fala que a Terra é arredondada, porque ele fala do globo da Terra. Então, quando é dito então, essa linguagem literária, que nas músicas se ouve aí, o sol nasceu, o sol se pôs, o sol se foi, é num sentido mais debaixo do sol, a gente está do lado de cá e a gente tem uma visão assim, né? Não é a questão de que a Terra ela fique imóvel. A Bíblia não traz essa afirmação, né? Então, quando Josué ora para que a Terra pare, para que o sol pare, é numa visão daqui de baixo mesmo, né? Deus fez um milagre ali. Deus operou. Houve um dia a menos no contexto histórico da humanidade, tem aquele dia a menos que é completado por
por aquelas horazinhas lá de Ezequias, quando o rei Ezequias pediu a Deus 15 anos, e lá no relógio de Acais houve aquela mudança. Você contando tudo, dá um dia. Então, mas a terra, a Bíblia é a palavra de Deus, o sentido, como o senhor falou bem, é literal em muitos aspectos das profecias. O profeta muitas vezes não compreendia, mas ele entendia. Parece que na maioria das vezes ele entendia o sentido, mas ele não compreendia as implicações. Mas isso é o autor humano, mas o autor divino, ele compreendia perfeitamente tanto a significância, o significado, quanto à significância. Mas, às vezes, o autor humano só entendia o significado, não entendia as significâncias ou a significância, porque pode ser mais de uma. Né? Então, irmão Klaus, é pertinente aí o senhor trazer esses textos e tudo, e eu creio que a Bíblia não entra em contradição nesse processo, não, que ali, quando Josué orou em Gibeão, para que o sol parasse, Deus parou a terra. Eu creio que ele parou a terra. E foi no sentido mesmo de que o milagre ocorreu, mas que o sol ele não se move nessa Via Láctea nossa. Na nossa Via Láctea, o sol não se move, ele está lá parado o tempo todo e a Terra vai fazendo seus giros, nos dando dias, nos dando horas, nos dando segundos, minutos, nos dando meses, nos dando semanas, nos dando anos, séculos, décadas e por aí vai, e milênios e por aí vai. Pastor, muito obrigado, viu? Como eu disse, eu tenho essa fé de que O Carlos conseguiu entender, né? de que o texto traz de fato essa informação. E assim, se o pastor um dia me der a oportunidade, eu posso lhe mostrar evidências científicas de que a Terra de fato está parada, certo? Aí, irmão Klaus, é bem-vindo, viu? Não há problemas da gente observar essas questões. Mesmo que a Terra ela não gire, ela esteja parada, não vai ter problemas para a gente, não. Né? Dizem que o Olavo de Carvalho chegou a expressar alguma coisa na ideia de uma Terra parada e também de uma Terra plana. Mas, assim, eu não tenho problema. Eu acho que a gente tem que estar aberto a ouvir, né? A ciência tem também seus problemas, suas dificuldades, que eu diga aí a teoria do Big Bang e a teoria da evolução, que são, como disse Paulo, né? Aí a gente chama de pseudociência, pseudociência. Então, a gente pode caminhar nesse, e não tem, eu gosto muito da ciência, e estou pronto aí a aprender, e que eu diga agora a nova que o Eberlin tem defendido no Brasil e da Universidade Mackenzie, que é a teoria do designer inteligente. Então, aí a gente vai andando muito com essa questão, viu? Aí não tem Obrigado. problema nenhum. Tá bom, irmão Klaus. A gente vai, nos assuntos aí, uma hora a gente vai deixar alguns minutos aí, tá? Mas aí depois você tem que falar, ó, vai ser 5, vai ser 10, tá bom? Só para a gente conseguir deixar a coisa certinho aí, tá? Na sequência que eu tenho agora, irmão Carlito, e depois você, tá bom, Daniel? Tá bom. Então, e Não, aí, eu não preciso eu creio que vai falar. dar tempo. Se der tempo, voltamos para o Não, primo. o Senão, pastor semana que Evaldo vem. já falou do Vibernin, eu coloquei, onde o irmão Klaus colocou no chat, eu coloquei embaixo o nome do pastor Marcos Eberlin, que vai ajudar bastante. Era só para dizer isso. Eu coloquei no chat. Para o irmão Ok, eu não Klaus. estou nem acompanhando o chat, eu falei o Marcos Eberlin, mas eu nem estava, eu não Mas tinha nem eu visto o o pastor senhor já falou do colocar. Marcos Eberlin e eu É, acompanho todo o o trabalho Marcos dele, é maravilhoso. é uma bênção, É. Marcos. Ótimo, ótimo. Então tá bom. Então será isso legal. É minha Tá bom, vez Daniel? agora, né? Beleza. Eu vi aqui Minha vez. IPP, né? Que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, irmão? Aqui pertinho de mim, aqui, pertinho de nós aqui. Irmão Carlito. Bom, irmãos, eu queria só colocar o Salmo 22 nesse contexto que nós estávamos discutindo antes aí, né?
porque ele também aponta para essas mesmas resoluções que o pastor levantou aí, né? Eu vou fazer uma leitura aqui, rapidinho, para os irmãos verem o que o salmista escreveu aqui. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe o meu salvamento? As palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Seja feita a tua vontade, né? Entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Então, irmãos, este salmo, veja bem, o salmista está simplesmente como nós falamos no início, né? Está apontando também para Jesus. São situações que ele passou também. A gente pode ver aqui, né, que as perseguições que Davi teve sobre Saul, momentos em que se escondeu em cavernas, todos isso aqui. E ele chega aqui e diz, né, eu sou verme, não homem. O que é um verme? Um verme simplesmente se deixa esmagar. Quem se deixou esmagar? Nosso Senhor Jesus. Você pode pegar qualquer vermezinho, bota no chão e pisa em cima. O que acontece? E aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né, se considerou como um verme. Só essa consideração que eu queria deixar e pedir que o pastor Evaldo também comentasse alguma coisa em cima disso, se for possível. Sim, sim. Olha, no capítulo 6 do nosso livro, tem o Rei dos Salmos e os Salmos do Rei. Aí a gente trabalha os salmos messiânicos, tudo direitinho. Então, significado: o rei é abandonado pelos seus súditos. Esse é o significado. Significância: o rei Jesus, no Calvário, é abandonado pelo Pai, né? Pelo Pai. E também lá, aliás, vamos corrigir um pouquinho, eu falei súditos, não. É o rei sendo abandonado por Deus, né? É melhor dizendo, o rei é abandonado por Deus, né? Porque lá ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Então, o Davi teve um momento da vida dele que ele entrou em depressão. Davi teve um momento da vida dele que ele se sentiu assim, abandonado, frustrado, derramou lágrimas, né? Ele disse que não dava a cama. Então, Davi, ele se sentiu abandonado pelo Pai, por Deus, e se considerou um verme. Numa situação, ele está retratando a situação dele. Aí Jesus vai lá e grita na cruz. Eli, lama sabachthani. Aí ele está... E o povo entendeu. E esse chama por Elias. Então, o que é que acontece? É um salmo messiânico e que Davi poderia aí até pensar no Messias. A gente não pode entrar nesse mérito, mas o que a gente percebe é que o significado original não pode ser abandonado. E aí vocês vão ver quando chegar na abordagem reformada, que é a mais famosa, que é a chamada abordagem idealista dos presbiterianos, e canônica, você tem grandes homens aí que escrevem, os livros em português estão mais nessa direção. Então, eles acham que não, que o significado original pouco importa. O que importa aí é o que o Novo Testamento deu. É como se alguém trouxesse um presente lacrado, e o presente lacrado, o que está dentro é o sentido. Então, para o pessoal lá, os profetas que profetizaram, o presente estava lá fechado, que é o sentido. E aí os autores do Novo Testamento desempacota, desembrulha o presente. E aí você vê, aqui
o sentido. Olha aqui o sentido. Mas a gente está dizendo... E é isso que faz com que o Novo Testamento, para eles, tenha prioridade em relação ao Novo Testamento. Que para a gente não existe essa prioridade. A gente tem que considerar o sentido original da profecia para chegarmos à significância, às referências. Então, quando Jesus aplica o salmo a ele, a gente sabe, nós daqui, da agora, que já temos a Bíblia completa, nós sabemos que a profecia era ligada ao Messias. Mas eu não sei se Davi, quando diz Deus meu, por que me desamparaste, ele estava pensando em Jesus Cristo pregado na cruz, dizendo isso. Aí eu vejo mais Jesus pregado na cruz dizendo isso, como uma significância do significado do texto lá. Por isso a gente questiona e não concorda com a intenção única autoral de lá do texto, do Kaiser e do Stuart, né? É isso. Uhum. Perfeito, pastor. Tudo bem, meu carito? Respondeu? Tranquilo? Colocação perfeita? Ótimo. Ótimo. Como disse o primo aí, realmente, a gente nem tinha imaginado, né? E passa muitas vezes por cima desse assunto, mas não tem assim esse conhecimento total, esse aprendizado total, né? Muito bom, realmente. A gente, no seminário, não me lembro disso de jeito nenhum, né? Então, muito bom. Primo, sua mão vai ficar para a semana que vem, porque já são 22 e 25. Aí nós não vamos ter tempo hoje. Tá bom, primo? Anota aí a sua pergunta. Se ele perguntar, pastor, e a gente Já até abaixei. pode dar uma resposta rápida, aí... Essa resposta rápida eu conheço bem, entendeu? Já estou conhecendo, então a gente... Não tem problema, ela está anotada aqui, está anotada já aqui, fica para a semana que vem. Anota aí para a semana que vem, são 22 e 25, já 26 agora. E Então, deixa para a irmão semana Elias, que vem a gente... eu peço que os irmãos leiam o capítulo 2 do livro para que possa pegar direitinho. Se o irmão Klaus e o pastor Sidney quiserem o livro, a gente envia, viu? A gente envia, eu tenho aqui exemplares do livro, fechadinhos. A gente faz a dedicatória, manda. O livro é R$70 e a gente deve pagar R$21, subir um pouquinho, R$21, em torno de R$91. Dá para adquirir o livro, porque aí fica melhor para acompanhar e poder ler também, né? É isso, fazendo a propagandazinha, né, pastor? Não, tranquilo. E caso eles dois queiram, aí eles podem falar comigo no particular, né? Tem o meu número lá. A gente pega os dados, passa o Pix ou lá no grupo mesmo, não tem problema nenhum, não é mistério nenhum. Lá no grupo passa os dados, a gente conversa, aí ele manda, tá bom, irmãos? Então tá bom. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Mais uma reunião maravilhosa, graças a Deus. Muito bom. Nossa oração final hoje é do pastor Dilson. Dilson Siqueira, né? Porque se o pastor Ulisses vai o pastor Dilson, né? É isso aí. É uma boa saída essa aí, hein? Tá valendo, tá valendo. Pastor Dilson. Então, vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, pela a bondade de mais um dia que nós vivemos para louvor da tua glória. Graças te damos pela manhã que se foi, manhã, tarde, a noite que já adentramos e que o Senhor possa cuidar dos detalhes dela, que o Senhor esteja vigiando sobre o nosso descanso, cuidando daqueles que têm as ocupações ainda, que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Evaldo, obrigado por cada irmão aqui participando, pelo ensino, aqueles que não puderam hoje, que o Senhor cuide também para que nas próximas eles possam participar e se deleitarem desse banquete tão especial. Obrigado pela vida dos irmãos, irmão Elias, irmão Mi e outros que tiveram essa ideia, certamente guiado pelo Senhor, para a formação desse grupo de estudo, que tem sido de um aprendizado fundamental para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a crescer
na verdade, no conhecimento, na prática da tua palavra, para que as nossas vidas venham resplandecer a glória de Cristo aqui neste mundo. Tenhas misericórdia de nós, para que os nossos corações não se envaideçam, mas que na humildade do Senhor nós possamos ter uma vida humilde para a tua glória, Senhor. Tenha a compaixão de cada um de nós. Fortalece a cada dia pastor Evaldo, pastor Zé Bezerra e outros irmãos que o Senhor tem lhes dado essa capacidade de aprender para ensinar, e que nós possamos a cada dia aprender para também ensiná-los dentro das nossas limitações. Que o Senhor nos cubra, nos guarde com a tua paz. No nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite, Deus pessoal. abençoe. Boa noite. Forte Boa abraço. noite, irmão. Boa noite. Todos. Tchau, tchau. Boa noite.